bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Fábio, Andréa, Lua. Bom dia a todos e todas e todes. Ufa! É um prazer estarmos juntos aqui na nossa 4ª edição do Women to Watch Summit, que esse ano tem um tema muito apropriado, que é como que a gente pode se equipar da melhor caixa de ferramenta para lidar com esses tempos incertos, instáveis e cheios de complicações. Uma das nossas trilhas de conteúdo se chama justamente Futuro Regenerativo, por conta do futuro que já chegou, a gente já está no futuro, mas ele é um futuro, talvez não o futuro que a gente desejava, e a gente hoje vai discutir uma série de assuntos para a gente tentar ter um pouquinho mais de repertório e massa crítica para lidar com tantas variáveis que a gente vive hoje. E, já mantendo uma tradição, na edição passada a gente começou falando de ESG num painel. Aliás, eu preciso dizer que eu estou aqui substituindo a Michele Borborema, que é a nossa editora de conteúdo e estratégia, que teve um imprevisto pessoal, infelizmente não pode estar aqui. Então, eu vou tentar substituí-la, porque é ela que fez todo o roteiro e os contatos e o alinhamento com vocês. Mas eu acho que falar de mudança climática, a mudança climática pelo Fórum de Davos, junto com a desinformação, são os 2 maiores problemas da humanidade hoje, e a gente considera que esse é o grande assunto para a gente falar. E ele fica mais especial ainda, porque nesse ano o Brasil vai sediar a COP30. E eu estou super feliz com essa mesa, porque eu acho que a gente tem aí lados dessa questão super importantes. Eu vou começar ouvindo o Fábio. E o Fábio, numa mesa só de mulheres, ele que vai começar, e vocês vão entender por quê, porque o Fábio representa o poder público. E aí, Fábio, eu queria que você abrisse, para quem não conhece o Fábio vem da área de marketing, ele já empreendeu, ele foi diretor de marketing da Sabesp até a privatização, está trabalhando no Ministério do Meio Ambiente com a ministra Marina, escolheu estar aqui ao invés de ir para o Japão, para a comitiva presidencial, gente, então olha como a gente está muito honrado com isso. Mas eu acho, Fábio, com toda a sua experiência, você tem um mestrado em ESG, você é um militante da área de sustentabilidade há muitos anos. Qual que é o panorama atual do Brasil, neste momento, né, global? O que a gente pode esperar do Brasil sediando uma COP30? Dá um panorama aqui para a nossa audiência, para a gente abrir, e depois a gente vai passar para as outras convidadas também, que são tão especiais quanto você. Bom, queria começar agradecendo, Regina, pelo convite, por estar aqui, parabenizar toda a equipe do Meio Mensagem por esse Women to Watch, né, a 4ª edição, né, reunindo potências e empoderando mulheres e trazendo pautas importantes para o debate. Foi pedido para eu fazer uma audiodescrição, então eu sou um homem branco, careca, com as barbas grisalhas, estou vestindo um terno azul escuro, uma camisa branca e um tênis. E sobre a sua questão, o que é importante a gente ter em mente que a COP30, que acontecerá no Brasil, ela é resultado de um processo longo, né? A gente muitas vezes fica aqui falando sobre o evento que vai acontecer lá em Belém do Pará, em novembro, mas é importante que a gente tenha em mente que é um processo que começou há muito tempo atrás, né? A gente pode colocar aqui que nos anos 70 foi quando começou a falar que haveria riscos, né, que a mudança climática poderia afetar a vida das pessoas e os negócios.
Em 1988 foi criado o IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima das Nações Unidas. E em 1992 teve a Rio 92, que lá foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas para a mudança do clima. E desde então, muitos assuntos já foram tratados, acordados, combinados, né? Tivemos o Protocolo de Quioto, depois, como um lugar mais emblemático, o Acordo de Paris, que foi realmente definido que teríamos uma meta de 1,5 graus a ser atingido, né, como meta máxima. E agora, né, na COP de Dubai, a COP 28, foi definido a necessidade da migração dos combustíveis fósseis. Então, a gente vem de uma série de acordos, né, e a COP 30 ela chega num lugar de ser a COP da implementação. A ministra Marina Silva ela tem ressaltado esse tema, porque já foi feito, inclusive, um balanço global na COP de Dubai, que mostrou a necessidade. E a gente está agora num momento em que 1,5 graus chegou em 2024, de acordo com o painel meteorológico das Nações Unidas. Então, a meta que foi acordada em 2015, já chegamos. Então, a gente chega aqui, 10 anos depois do Acordo de Paris, tendo a necessidade de implementar. E quem implementa? As empresas, a sociedade, os governos, federal, estaduais, municipais, se adaptando para os eventos climáticos extremos que já acontecem, né, ondas de calor, enchentes. A gente fica muito tocado quando acontece, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu agora na Califórnia, incêndios que nunca tiveram, ondas de calor que nunca tiveram. Então, a gente chega num lugar que é uma necessidade de implementação. Tudo isso que tem sido estudado, que há um consenso científico, e os fatos já demonstram que é realidade, a necessidade de implementar. Então, eu acho que chega agora um momento onde muito está sendo falado, muito já foi acordado, inclusive, mas há necessidade de implementação. Ótimo você falar sobre implementação, porque eu acho que ao longo do nosso papo a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso. Eu tinha tantos recados para dar inicialmente que eu esqueci de fazer a minha autodescrição, então eu vou fazer agora. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com o cabelo preso em cima e solto, com os cachos, estou com uma blusa preta, uma saia cinza, uma bota preta. Eu tenho por volta de 1,60 m. Vamos lá. A gente tem várias mulheres grandiosas aqui no palco, mesmo tendo pequenas, baixa estatura, tá, gente? Né, Dea? Vou deixar você por último, já que eu fiz essa provocação, e eu quero falar com a Lua. A gente está numa plateia onde a maioria, ou se não quase todo mundo, é gestor de marca, né, seja em qual posição for. E acho que a gente, quando fala em ESG, em sustentabilidade, em mudança climática, vem sempre algumas questões, principalmente nesse momento atual, mas tem também uma falta de repertório e de conhecimento sobre por que é importante para as marcas olhar para esse tema com seriedade, e você tem uma consultoria voltada a isso. Explica um pouquinho como que a gente pode fazer com que isso seja mais consistente, perene, e não seja apenas uma onda. Boa. Acho que a razão pela qual a gente precisa fazer alguma coisa está muito óbvia. O Fábio já disse o porquê que a gente precisa fazer alguma coisa. Né, a gente alcançou aí, ultrapassou, na verdade, né, deu 1,9 no ano passado, em setembro. A gente entrou num território que é muito perigoso. A gente tem, por exemplo, uma leitura de limites planetários, que são 9, a gente já ultrapassou 7. A gente está vendo já os eventos climáticos extremos com muita frequência. Então, acho que a razão ela está bem posta, né? A gente chegou num momento, eu estava conversando com o Fábio antes, a gente que trabalha há um tempo com essa pauta, a gente veio vindo pelo amor por muito tempo, infelizmente agora a gente entrou num campo da dor e do luto, né?
Então, eu acho que os porquês eles estão bastante claros. Agora, eu acho que falta um letramento, né? Diante dessa necessidade, por onde a gente começa? Falta um letramento ecológico, né? Um letramento climático, para que a gente volte a entrar num estado em que a gente se reconecte com isso a partir de um outro lugar. E quando eu falo de letramento climático, eu não estou falando só de uma lacuna de conhecimento técnico, porque isso é até de uma ordem mais simples. Mas eu estou falando dessa desconexão que a gente vive como um sintoma mais profundo, né? Que é uma desconexão de como a gente vive com a realidade planetária. E é muito louco, né? Porque a gente vive num planeta, mas a gente toma decisões de negócios como se os nossos negócios não existissem conectados, interdependentes desses ecossistemas. E o marketing, ele vem de uma cultura, de uma trajetória em que a reputação é mais importante do que todas as outras coisas. E a gente chegou num tempo em que esse modus operandi ele está sendo posto em xeque. Então, a gente precisa sair de um lugar de reputação para um lugar de transformação estrutural, social, ecológica. E existe um convite para os profissionais de marketing, porque eu venho da comunicação também, lá na minha outra vida, antes de fazer a minha transição de carreira. Então, existe um espaço convidativo para as nossas habilidades enquanto comunicadores para ocupar esse espaço durante a transição. Então, de maneira resumida, eu queria trazer 3 pontos assim, do que falta, né? Obviamente, faltam muitas coisas, mas eu vou colocar 3 pontos. Um é essa alfabetização ecológica e climática real, né? Não basta saber o que é carbono neutro ou ODS, mas é preciso compreender interdependência, justiça climática, riscos sistêmicos, responsabilidades históricas em relação a povos historicamente marginalizados. Então, a gente precisa ir um pouco mais fundo do que essa capinha da superfície que transforma o ESG só numa sigla. O segundo ponto é uma coragem narrativa. A gente tem falado muito que, mais do que criar espaços de segurança, a gente precisa criar espaços de coragem. E o marketing ele tem o poder de moldar imaginários sociais. Então, como é que a gente usa isso para endereçar coragem, para deixar de vender promessas fáceis e passar a falar sobre consciência, ação, pertencimento, transformação? E o último ponto é uma vontade de transformação, de transição profunda. A gente ainda está no desejo de deixar as coisas como elas estão, com uma roupinha verde. E como é que a gente faz para ir além e buscar uma transformação cultural, uma coerência e um impacto regenerativo? Acho que isso. Perfeito. Você sabe que eu estava procurando o cronômetro aqui, estava desesperada para perguntar, e a gente tem um cronômetro enorme ali. Estou bem cega. Maravilhoso, porque eu falei, gente, eu estou sem noção do tempo, agora a gente está na metade do nosso painel. Dé, eu te deixei por último de propósito, porque eu acho que você tem uma trajetória muito admirável, porque você já ocupou posições C-levels em grandes companhias multinacionais, nacionais, e essa questão da sustentabilidade sempre foi algo um traço forte seu. E agora você fez uma transição de carreira muito interessante, e a gente vive esse momento muito complexo, de um retrocesso, de um afrouxamento para isso, ao mesmo tempo que a gente nunca precisou tanto que essa agenda avançasse. Como que, nesse lugar que você está hoje, você vê isso, e como que você acha, com a sua trajetória, e acho que muitos profissionais de marketing estão aqui hoje nessa audiência, como que a gente pode avançar efetivamente para que isso deixe de ser, como a Lua falou, algo apenas para a gente ficar bem na foto e não ser, de fato, genuíno? Bom dia, obrigada, e obrigada pela fala tão generosa. Eu sou a Andréia, eu sou uma mulher branca de estatura baixíssima, de cabelos cacheados, meio castanho, estou vestindo uma blusa branca, uma saia caramelo e sapatos escuros, marrons escuros. Então,
a minha trajetória, ela me levou para um lugar muito específico, assim, e ao mesmo tempo muito aberto, né? Acho que depois de ter vivido em corporações mais de 30 anos e atuado em diferentes lugares, e é verdade que eu diria que desde 2006 eu começo a ter um pouco mais de consciência com relação à compreensão do impacto daquilo, dos negócios que eu gerenciava, das comunicações que eu fazia, da maneira como as empresas onde eu estava operavam, e entender um pouco melhor interdependência, entender um pouco melhor impacto das cadeias de valor, entender que as empresas não operam num vácuo, a gente opera dentro de uma sociedade que habita um planeta, e tudo o que a gente faz é interdependente. É interdependente desse planeta que está aí, é interdependente das relações que a gente estabelece humanas, e ele é absolutamente responsável por aquilo que produz e impacta, positivo e negativamente. E eu acho que uma coisa que a gente vem aprendendo nos últimos anos, com siglas, ora uma chama uma coisa, ora chama outra, é ter consciência. É realmente ter consciência de que dentro de uma cadeia de valor e dentro da missão fim de um negócio, que é prover um serviço, um produto, atender uma necessidade ou criar necessidades, porque eu sou da época do marketing que a gente falava que tinha que inventar necessidades, né? E hoje eu olho para isso e eu fico um pouco chocada que eu algum dia acreditei nisso, mas quando você chega num mundo de pouca diferenciação, de uma oferta excessiva de produtos, e onde a gente de fato, ainda nem necessariamente são essenciais, né, para a existência humana, a gente acaba, acho que, entrando em lugares que não necessariamente eram os que a gente intencionava entrar. A gente propõe coisas que a gente não necessariamente pretendia propor. E a gente desconsidera os efeitos de uma lógica, e eu vou chamar de uma lógica de capital, mas não é porque eu sou anticapitalista, é porque é o sistema econômico que está dado, e ele opera desse jeito, e ele é desenhado para produzir esse resultado, não é por acaso que produz esses resultados, aonde você tem que, sucessivamente, todos os anos, produzir crescimento de faturamento, expandir margem, comparada com o seu peer group. E fazer isso para ter acesso a capital e ser valorizado. É essa a lógica. No final do dia, é isso que a gente faz. A gente tenta crescer infinitamente, fisicamente, volumetricamente. Às vezes, você cresce em receita, mas o ideal é que você cresça fisicamente o seu volume de negócios. E isso tem um impacto no planeta. São 8 bilhões de pessoas vivendo aqui. A gente consome 100 bilhões de insumos por ano. E esses insumos produzem 97% dos gases de efeito estufa e são responsáveis pela depletação da biodiversidade no planeta. É o nosso modo de vida humano que provoca os efeitos que a gente está vendo de aquecimento climático, de destruição da biodiversidade e da erosão das relações humanas. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Agora, é dificílimo mudar essa lógica. Porque todos temos o celular, o carro, queremos viajar, temos que pagar boleto, criar filho. Assim. Então, a gente está vivendo num modo de operação quase inercial, que é muito difícil sair desse lugar mesmo. Né? Eu acho que a pandemia mostrou para todo mundo que um outro jeito era possível, mas a gente voltou pior do que antes da pandemia. E não é porque a gente é ruim como humanidade, é porque assim está colocado o modo de vida que a gente estruturou. E agora, com inteligência artificial, a gente está só ampliando a nossa necessidade por energia, por exemplo, sendo que a gente ainda nem descobriu como é que vai sair de combustível fóssil. E estamos dobrando a aposta na necessidade de energia em modelos de energia limpa que também não são perfeitos, porque eles são dependentes de minérios críticos, de minerais críticos, que têm um sistema de produção também muito questionável. Então, enquanto a gente não reorganizar a nossa lógica mental e a nossa forma de enxergar o mundo e repensar a maneira como a gente quer habitar esse planeta, vai ser muito difícil que a inércia que está colocada, que o aquecimento global que está dado, que a destruição da biodiversidade no planeta, que a depressão que a gente está vendo, que ela mude. Muito difícil. Quem me conhece sabe que eu sou uma otimista nata. Então, quando eu chego a essa conclusão, é porque é impossível olhar os dados e não olhar para essa realidade. Agora, isso quer dizer que não tem nada a ser feito? Acho que não, há muito a ser feito.
Há muito a ser feito. Temos que fazer coisas, porque o contrário disso seria desistir. Né? E eu acho que a gente não está pronto para desistir. Acho que a gente está pronto para continuar. Desistir lutando. não é uma opção. Não né? é uma opção. E a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe. Pode ter um hecatombe, pode ter uma guerra, pode ter outra pandemia, podem ter eventos que a gente não está antecipando e que podem também mudar o curso da história. O que eu escolhi fazer, e eu talvez tivesse o privilégio de poder fazer isso, depois de tanto tempo trabalhando em organizações, é que eu escolhi trabalhar fora delas. Eu escolhi um caminho de trabalhar na inovação genuína, naquela que está acontecendo nas pontas, nas beiradas. E não é porque eu não acho que dentro das organizações não é possível fazer um monte. É possível ainda fazer um monte, mas eu escolhi que eu queria atuar num outro campo, criando o que ainda é absolutamente novo e mudando a lógica desses sistemas, que é um pouco a ideia do fundo que a gente quer. Né? A gente está desenvolvendo instrumentos de crédito para financiar pessoas que estão na ponta, que não têm acesso a recursos financeiros e que estão protegendo os biomas que a gente tanto precisa. Mas eu acho que existem N maneiras da gente continuar lutando, aumentando a nossa consciência e o nosso espaço de atuação, dentro ou fora das organizações. Muito bom. Você sabe que no final de semana... Deixa eu virar aqui. Vou ficar virando aqui, é gostoso. Mas deixa eu olhar para esse lado aqui. Teve uma matéria, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, mostrando um pesquisador alemão, se eu não me engano, que ele se recusou para ele contribuir para a emissão, né, diminuir a emissão de carbono, e viajar de avião é talvez um dos maiores ações que impactam o meio ambiente por conta de alta emissão de carbono. Ele aboliu a viajar de avião, só que ele precisou fazer um projeto de pesquisa em Papua Nova Guiné. E ele foi da Alemanha a Papua Nova Guiné só por meios de transporte marítimos, terrestres, basicamente, porque não podia, né, aéreo não era. E ele demorou 72 dias nesse percurso. Quando ele voltou para a sua empresa que ele trabalhava, numa instituição de pesquisa, ele foi demitido, porque ele ficou muito tempo fora da empresa. Tudo isso para dizer que algumas coisas são muito difíceis. Né? A gente tenta fazer a nossa parte como cidadãos e cidadãs, mas a gente sabe que há uma limitação muito grande, porque a gente, da hora que acorda, a hora que dorme, e até dormindo, a gente está, de alguma forma, impactando o meio ambiente. Falando de empresas e de marcas, Fábio, aí eu volto para você. Como você falou, COP30 tem uma agenda institucional, macro, governamental, de compromissos, mas como que a gente aterriza isso? Aí eu já vou aí para essa próxima rodada, para a gente tentar aterrizar, e voltando um pouco para o que a gente tem hoje como objetivo aqui, né, da gente sair com algum tipo de ferramenta e informação e alguma reflexão, como o nome do nosso painel diz, que a gente possa, de fato, com todas as contradições e paradoxos que a Andrea trouxe, porque a gente vive num mundo de expansão, de abundância, de excesso, de mais, e a gente sabe que isso, de alguma forma, não vai dar muito bom lá no final. Né? E aí, olhando com essa oportunidade que a COP abre para a gente aqui no Brasil, como que a gente pode aterrissar um pouquinho para que fique mais factível todos esses grandes compromissos? Na minha visão, quando temos um evento, né, aqui tem profissionais de marketing de empresas, agências, veículos, consultorias. Vai ter um evento, né? Como eu vou posicionar minha marca nesse evento que vai estar o mundo inteiro olhando? E, geralmente, quando a gente está falando de evento, vem aquele sentimento de um clima de festa, né? Porque vai ter um evento, vai ter pessoas legais, vai ter pautas interessantes. Mas a gente vai ter que olhar a COP30 com outro olhar.
ao invés de um clima de festa, é um clima de emergência climática, né? Então, opa, estou indo para uma festa que é um lugar onde vai ser falado de limites que foram determinados, que já foram ultrapassados. Como a minha marca pode ajudar e colaborar com o processo de regeneração, né? Fazendo um link aqui com o painel. Porque o desafio técnico está posto, e existe tecnologia para reverter. A gente tem desafios adaptativos. A gente precisa adaptar cidades, os negócios a esse cenário, né? E aí, dependendo do setor, sei que vai ter um painel aqui sobre agronegócio, essas mudanças do clima já são mais evidentes. Isso apresenta um risco. E quando fala de risco, fala de custo, né? Porque aumenta o seguro e toda a cadeia aí que envolve custos. Então, como a minha marca pode estar atrelado a essa pauta, fazendo alguma coisa, mais do que falando sobre. Então, é um paradigma que precisa ser também atravessado, né, para que a gente não corra mais o risco do greenwashing e de tudo isso, porque, de fato, estamos nesse momento. E aí, uma coisa que eu aqui, né, como profissional de comunicação, é uma narrativa que ainda não foi, a gente não conseguiu comunicar bem, né? Há muitas décadas vem sendo falado desses riscos, tem sido evidenciado, e aí muitas vezes é uma narrativa conectada ao medo, né? Mas como fazer para um desafio sistêmico, que é interdependente a solução, a gente conseguir avançar, cada um fazendo a sua parte, a partir da sua autorresponsabilidade, né? Fazendo uma analogia, quando tem uma pessoa doente em casa. Uma pessoa está doente, poxa, eu vou ter que mudar hábitos, a família se engaja em torno daquela mudança de hábitos e procura uma recuperação. E com muito amor, com muito carinho, com muita resistência, resiliência. A gente, como família humana global, vai precisar disso. Então, como o marketing, a comunicação pode ajudar a sensibilizar pessoas em torno de uma pauta que é complexa, difícil de ser implementada, mas que é necessário avanços diários. E aí o business as usual não faz mais sentido. Como é um negócio que, sim, tem prosperidade econômica, tem desenvolvimento econômico, mas também trabalha pela regeneração, porque não é nem só cuidar do meio ambiente, já ultrapassamos essa fronteira, temos que regenerar. Então, cada um, dentro do seu negócio, precisa fazer uma reflexão e como as marcas devem colaborar nesse processo. No ambiente de tantas mudanças, a única coisa que não muda é o tempo e ele está correndo. Então, a gente só tem 2 minutinhos. Então, um poder de síntese, Lua, e depois, Andréia, nesse recado final. 1 minuto para falar, fazer um wrap-up, meu Deus. Eu acho que dizer para as marcas que lidar com essa questão tem um trabalho emocional que a gente não está acostumado a lidar no trabalho. Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando aqui é sobre transformação. E transformação, ela tem uma irmã siamesa que chama incerteza. E aí, a incerteza, ela tem uma outra irmã siamesa que chama medo. Então, no fundo, o medo, ele é uma barreira para a transformação que a gente está querendo fazer. E esse medo, ele se manifesta de várias formas. Se manifesta num medo de mudar a forma como vocês comunicam, de questionar esse cliente. O cliente, por sua vez, tem um medo de operar dentro de um sistema complexo da incerteza. Então, diante desse medo, o que a gente faz? Ou a gente paralisa ou a gente se movimenta. Então, o convite da vida, que não é um convite da regeneração, ESG, ODS, é para que a gente se movimente em relação a um outro futuro. Outros futuros, na verdade. Porque a gente está saindo de uma lógica da ordem do controle, da linearidade, que ela é eurocêntrica e ela é colonial. E a gente está caminhando, ou o que a vida está pedindo, é que a gente convide a diversidade de vozes, a equidade, a resiliência, a interdependência, o amor, porque também tem a ver com isso, tem a ver com o amor
entre nós enquanto comunidade, porque nós somos comunidade, o nosso amor com esse planeta, porque esse planeta é uma ecologia do amor com a gente está aqui respirando, é um milagre promovido por esse planeta que nós ignoramos, né? E eu acho que é um amor com a gente mesmo, porque a gente também quer continuar vivendo, né? Tem futuras gerações desejando nascer, que dependem da nossa atitude hoje. Então, existe uma atitude que ela é governamental, ela é das organizações e ela é de ordem individual. E a gente pode operar dentro dessa lógica, lidando com as nossas impossibilidades, né? Porque todos nós estamos vivendo dentro de um planeta e de uma condição que nós construímos que ela é contraditória e complexa. Bom, vamos lá. Eu acho que consciência, coerência e conexão, para mim, são as chaves, assim, para realmente essa consciência de que não é fora da sua cadeia de valor que você tem que olhar. Você tem que olhar para o que o seu negócio faz e efetivamente entendê-lo, seus impactos e desenhar planos de transformação. Não é de transformação efetiva. Coerência, né? Falar o que se faz e fazer o que se diz que se faz, e não sugerir que se vai fazer e se aproveitar disso indevidamente. E conexão, porque é impossível fazer qualquer coisa sozinha. E tem muitas coisas interessantes sendo feitas no mundo e dá para aprender do outro. E a gente vai precisar dar a mão um para o outro para conseguir fazer essa transformação, que ela será coletiva, ela não é só individual, ela terá que ser de múltiplos atores e de todos nós. É isso. Maravilhoso. Ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, mas a gente tem muita coisa para vir, outros temas também que vão deixar bastante esse gostinho de quero mais. Então, agradeço Fábio, Dea e Lua. E bom evento para vocês. Obrigada. Obrigada.